Tá certo, Cassiano. Bom dia para você também. Bom dia, família Canção Nova. A gente já começa mostrando imagens aqui de São Paulo. Por aqui, o céu com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Os termômetros ficam entre 15 e 24 graus. Agora são 9 horas e 33 minutos e nossa equipe traz informações de um novo documento em que a CNBB dá orientações para a igreja na Amazônia. Veja também informações sobre economia. A Petrobras reduziu o preço da gasolina. Aqui em São Paulo, nossa equipe te dá dicas de passeio para as férias. Tem ainda uma reflexão do Dia do Amigo e uma história emocionante no atletismo brasileiro. Vamos para um breve intervalo, dando uma olhadinha no céu de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá, dia de sol com muitas nuvens e não chove. A máxima chega aos 22 graus. A gente começa hoje falando da igreja na Amazônia. É que a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, lança hoje um documento que atualiza diretrizes missionárias para aquela região. A Comissão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Rede Eclesial Pan-Amazônica, em parceria com a Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, farão hoje coletiva de imprensa para o lançamento do documento Santarém 50 anos, Gratidão e Profecia. O documento, que foi elaborado no 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, é uma das atualizações das linhas pastorais, que são base para ações missionárias da Igreja na Amazônia. Entre as resoluções estão o Ministério para o Cuidado da Casa Comum, fortalecimento das comunidades eclesiais de base e proteção dos migrantes no território. Quem quiser acompanhar o lançamento pode acessar as redes sociais da CNBB, a partir da 1h15 da tarde desta quarta-feira. E nos Estados Unidos, educadores católicos são chamados a viver sua missão enraizados na Eucaristia. Vamos saber mais sobre esse assunto com a Priscila Rodrigues, direto de Nova York. Bom dia, Priscila. Bom dia, Delita, e bom dia a toda a família Canção Nova. Semana passada aconteceu a 10ª Conferência Anual para Educadores Católicos. Foi em Washington, na Universidade Católica da América. Na abertura do encontro, o bispo Don Thomas Daly, presidente do Comitê de Educação Católica da Conferência dos Bispos Norte-Americanos, afirmou que os professores das escolas católicas precisam ver o alimento espiritual da Eucaristia, ou seja, precisam participar regularmente da missa, da adoração eucarística e do sacramento da confissão, que ele descreveu como forças para a jornada e a missão de difundir a mensagem do Evangelho. Don Daly alertou que algumas escolas católicas ensinam religião pela religião, não para ajudar a salvar almas. Ele também exortou os educadores a serem humildes para conseguirem tocar o coração dos jovens. Don Daly recordou ainda o convite para participar do Reavivamento Eucarístico Nacional, lançado na festa de Corpus Christi. O Avivamento Eucarístico é uma iniciativa de 3 anos da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos para revitalizar a compreensão e o amor dos católicos por Jesus na Eucaristia. O bispo comentou que a iniciativa encerra-se em 2024 com um Congresso Eucarístico Nacional. Ele ressaltou o papel das escolas católicas na transmissão da fé em Jesus Cristo na Eucaristia. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Priscila, por suas informações. E aqui no Brasil, a Petrobras reduziu em 5% o preço da gasolina fornecida às distribuidoras. O novo preço já está valendo a partir desta quarta-feira. Os detalhes com Sidney Fernandes. A gasolina fornecida pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução de 20 centavos por litro, passando de R$ 4,06 para R$ 3,86. Só lembrando que essa redução é para as distribuidoras. Os postos ainda devem repassar esses preços aos consumidores.
Segundo a companhia, essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. O barril de petróleo foi negociado ontem por cerca de $102 no mercado internacional. De acordo com o levantamento da ANP, Agência Nacional de Petróleo, o preço médio da gasolina no país caiu R$ 1,32, com a redução do ICMS anunciado pelo governo federal e seguido pelos estados. O litro da gasolina caiu de R$ 7,39 para R$ 6,07. Com a redução de 20 centavos a partir de hoje nas refinarias, a expectativa é que o preço da gasolina caia um pouco mais nos postos de combustíveis. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Por outro lado, com o aumento no preço do óleo diesel, a Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu reajustar a tabela de frete cobrado pelos caminhoneiros. O Francisco Coelho conta mais pra gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A ANTT aprovou esse reajuste ontem. Está baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o INPC, que mede a inflação oficial. De acordo com a agência reguladora, também terá uma variação para o preço do óleo diesel S10. O reajuste vai variar de 0,87% a 1,96% e será de acordo com o tipo de carga e o tipo de veículo utilizado. E a Polícia Rodoviária Federal elaborou um guia de orientações para abordagens de pessoas com saúde mental. O guia orienta o policial a chegar com calma e não ameaçar o suspeito com prisão. Também desligar os sinais sonoros e também não utilizar a força para fazer a prisão desse suspeito que tenha condições mentais diversas. E começam hoje as convenções partidárias para a escolha dos candidatos à presidência da República, governadores, senadores, deputados estaduais, distritais e também federais. Esse prazo que os partidos têm até o dia 5 de agosto para escolher, definir quem serão os candidatos da próxima eleição, que ocorre no dia 2 de outubro. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Tá certo, obrigada, Francisco. E a seguir, uma reflexão sobre o Dia do Amigo. Veja aí como fica o tempo em Belo Horizonte. Na capital mineira vai ter sol com aumento de nuvens, não chove. A máxima pode chegar aos 27 graus. Hoje é celebrado o Dia do Amigo. O padre Judinei Vanzeto nos ajuda numa reflexão sobre esse tema. Neste Dia do Amigo, me faz lembrar uma passagem bíblica do Eclesiastes: quem encontrou o amigo, encontrou um tesouro. Também me remete à liturgia deste último domingo, que Jesus tinha bons amigos e amigas. Foi, portanto, na casa das suas amigas Marta e Maria. Eu também, enquanto batizado, enquanto amigo, eu tenho alguns amigos que cultivam desde a minha juventude, dos grupos de jovens, grupos de adolescentes, inclusive um amigo que conservo há mais de 25 anos. É aquele amigo que eu partilho tudo da minha vida. Ele recebe a minha vida também como se fosse uma confissão. Portanto, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, frisa a palavra de Deus. E nosso Senhor Jesus, que é o nosso grande amigo, abençoe você e as suas amizades. E os efeitos da guerra e a onda de calor que atinge a Europa continuam nos destaques internacionais. Em seu destaque, o New York Times fala da crise no fornecimento de energia para a Europa e afirma: guerra e aquecimento alteram o fornecimento global de energia e amplificam o sofrimento. Primeiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia interromperam o mercado de energia. Agora, as temperaturas escaldantes aumentam a demanda, forçando alguns países ricos a lutarem para garantir o fornecimento de energia para seus cidadãos.
Incêndios em Gironde, 20.600 hectares queimados. Esse é o destaque do Le Monde. Os 2 incêndios gigantescos ao sul de Bordeaux e na bacia de Arcachon ainda não foram contidos. Os incêndios destroem Gironde há mais de uma semana. O italiano Avvenire também dá destaque aos incêndios na Europa e afirma: de Versilia a Trieste, a Itália continua a queimar. O Corpo de Bombeiros e de Proteção Civil continuam a combater as chamas que devoram centenas de hectares de matas mediterrâneas de norte a sul do país. Os bombeiros explicaram que as áreas habitadas diretamente queimadas foram evacuadas. Alguns dos moradores, cerca de 80 pessoas, foram alojadas em uma escola. Outros foram acolhidos por amigos e familiares. E o britânico The Guardian destaca: votação do presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, vence em meio a protestos. O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, foi eleito presidente para substituir o deposto Gotabaya Rajapaksa, em um resultado que provavelmente vai provocar turbulência entre os manifestantes que pedem há semanas a sua renúncia. O ex-primeiro-ministro é visto como alguém muito próximo do presidente deposto. O Sri Lanka continua a ser prejudicado pela pior crise econômica desde a independência, com escassez de alimentos e combustível, e também enfrenta uma crise maciça de confiança no parlamento. Aqui no Brasil também, em pleno inverno, estamos enfrentando uma onda de calor com temperaturas acima do normal para essa época. Vamos conferir na previsão. Calor e tempo seco desde o Acre até Santa Catarina. As máximas atingem os 35 graus em Cuiabá, 26 no Rio de Janeiro e 28 graus em Salvador. Reforçando o alerta para baixa umidade do ar, que se mantém entre os 12% no Centro-Oeste e 18% em Minas Gerais. A falta de chuva neste período em áreas do Brasil influencia no funcionamento dos reservatórios. O sistema Cantareira já vem operando em nível de alerta, com volume de 37,7%, o pior índice em 7 anos para um mês de julho. Por enquanto, não há risco de desabastecimento, mas a Sabesp pede o uso consciente da água. A chuva vai se concentrar na costa do Nordeste, em áreas do Norte e no Rio Grande do Sul, mas sem alertas ou grandes volumes. Pode bater os 15 milímetros na costa da Bahia e 6 no Amazonas. Uma zona de alta pressão no meio do Oceano Atlântico está provocando ondas mais altas em quase todo o litoral do Nordeste. A orientação da Marinha é evitar ir para alto mar em pequenas embarcações, pelo menos é até a tarde de hoje. De acordo com esse alerta da Marinha, as ondas podem chegar até, olha só, 2,5 metros de altura. E isso provoca risco, principalmente para as embarcações. Nós estamos, por exemplo, aqui no litoral sergipano, numa área onde é chamado de Boca da Barra, onde costumeiramente passam várias embarcações pesqueiras, principalmente a de pesca de camarão. E a gente observa aqui que nesse momento muitas embarcações deixaram de passar por aqui justamente obedecendo a esse alerta de ressaca que foi emitido pela Marinha. E esse alerta deve durar até esta quarta-feira à tarde. Para o Edição da Manhã do Canção Nova Notícias, Cleverton Macedo. E se nas eleições desse ano você precisar votar fora da sua cidade, fique atento ao prazo para pedir essa autorização à Justiça Eleitoral. A Fernanda Ribeiro explica como fazer. A solicitação tem que ser feita presencialmente em um cartório eleitoral até o dia 18 de agosto. Essa é uma autorização de voto para quem estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia das eleições. O procedimento é permitido a eleitores com título regularizado e que no dia do pleito estejam em municípios com eleitorado acima de 100 mil pessoas. Quem estiver fora de seu estado deverá votar somente para presidente da República. Já quem estiver em outra cidade dentro do mesmo estado poderá votar para todos os cargos em disputa. Brasileiros que moram fora do país e que no dia das eleições estejam no Brasil também podem solicitar o voto em trânsito. De Cachoeira Paulista, Fernanda Ribeiro para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, vitória brasileira no Mundial de Atletismo nos Estados Unidos. Agora a gente dá uma olhadinha no céu de Brasília. Por lá tem sol com algumas nuvens e sem chuva. A máxima chega aos 27 graus.
Olá, estamos de volta e o Brasil fez história no Mundial de Atletismo, disputado nos Estados Unidos. Alisson dos Santos conquistou medalha de ouro nos 400 metros com barreira. Noite de terça-feira, emblemático estádio de Eugene, Oregon, Estados Unidos. Atletas empolgadíssimos e o brasileiro Alisson dos Santos, de 22 anos, fez história de um jeito irreverente. Na prova disputadíssima dos 400 metros com barreiras, Alisson deixou para trás os americanos que foram prata e bronze. O brasileiro cravou 46 segundos e 29 milésimos, novo recorde do campeonato, e botou ouro no peito, a primeira medalha do país nesta edição do evento. O brasileiro de São João da Barra, interior paulista, que é chamado carinhosamente de Pio, se tornou o primeiro homem a conquistar ouro na modalidade da história. Alisson declarou que sonha com esse momento todos os dias e sabia que isso era possível. É mais uma prova de que o brasileiro não desiste jamais. Parabéns, Alisson! E nessa semana lembramos também o Dia do Futebol. Para comemorar a data com as crianças nessas férias, a Aline Messi mostra as atrações lá do Museu do Futebol. É isso mesmo, Aline. Bom dia! Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. Tem exposição aqui que mistura arte e futebol e tem muitas outras atrações para essas férias no Museu do Futebol. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente é a Maíra Correia Machado, coordenadora de exposições e programação cultural aqui do museu. Bom dia, Maíra. Bom dia a todos. Bom, aqui a gente está em frente à 22 em Campo, que é a exposição que vai falar sobre futebol e modernismo, que é um assunto que arbitrariamente aí a gente colocou em pauta e eles se deram muito bem, jogaram muito bem esse campeonato, porque em 1922 muitas revelações no campo do futebol foram feitas, assim como no próprio modernismo. Então, uma nova ideia de Brasil estava nascendo ali e a gente acredita que o modernismo e o futebol estavam abordando esse aspecto. Legal. Essa exposição aqui é temporária, ela fica até quando? Ela fica até dia 29 de janeiro de 23, então ainda tem bastante tempo aí para vir aproveitar. Legal. E também tem a exposição permanente aqui, né? Sim, a exposição permanente ela aborda, né, um tempo histórico muito maior. Ela aborda desde o início do futebol até os dias atuais e de uma forma muito variada, desde textos, fotos, atividades interativas, algum acervo. Então tem muitos focos de interesse aí para quem gosta e para quem não gosta de futebol, quem gosta de sociedade e cultura. Já que a gente está na Semana do Futebol, tem alguma curiosidade aí na exposição permanente de história do futebol? Uma sala, por exemplo, chama Origens, que ela aborda muito esse primórdio do futebol no Brasil. Então tem visitantes que se focam mais nisso. Tem umas salas mais interativas que vão falar sobre dados, números do esporte. Então tem outros visitantes que também podem achar isso mais relevante. Difícil falar uma coisa só. Legal, tem que vir para conferir, né? Pra conferir tudo. E nas férias, qual é a programação aqui? Bom, o museu já tem há bastante tempo um programa que chama Férias no Museu e é um programa dedicado a crianças e esporte. Ele fica aqui na frente do museu, no foyer, e ele fica o mês inteiro das férias e aos finais de semana um programa um pouco parecido, mas que chama Com a Bola Toda. Ele também fica até o final de julho e são atividades muito variadas com relação a esporte para as crianças e para os adultos também, por que não? Fica o convite, né, Adelita? O Museu do Futebol fica aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo, então fica o convite para as pessoas, para as crianças, para os adultos virem aprender um pouquinho mais desse esporte que o brasileiro ama. Voltamos aos estúdios. E o Museu do Futebol funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada custa R$20, entrada inteira, e R$10 se for meia. Às terças-feiras é de graça. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Hoje encerramos com imagens ao vivo da Avenida Sumaré. Fique com Deus, até amanhã.